Oi pessoal, hoje o vídeo é sobre teoria de potenciação. Eu procurei fazer um vídeo de forma bem detalhada, demonstrando as propriedades de potenciação. Mais à frente, alguns pontos que eu considero de importante conhecimento com relação à potenciação. Vamos em frente! Na potência exemplificativa, 3 elevado a 4 é igual a A elevado a N, que é igual Então, nós teremos 3 elevado a 4 é igual a 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes, que é igual a 81. Na potência A elevado a N, A chama-se base e N chama-se expoente. Vou mostrar alguns exemplos para vocês. Menos 3 elevado a 5 é igual a menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. 5 vezes, que é igual a menos 243. Menos 1/2 elevado ao cubo é igual a menos 1/2 vezes menos 1/2 vezes menos 1/2, certo? Então, dá menos 1/8 nosso resultado. 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Menos 1/8, tá? Vou apresentar mais alguns exemplos para melhor entendimento. Se nós temos menos 1,2 ao quadrado, nossa resposta será menos 1,2 vezes menos 1,2, que é igual a 1,44. Menos vezes menos mais 1,44. 10 elevado a 1 é igual a 10, porque é uma vez só, tá? 2/3 elevado a 1 é igual a 2/3. Agora eu vou explicar para vocês a primeira propriedade das potências. Primeira propriedade: multiplicação de potências de mesma base. Se nós temos 5 elevado ao quadrado vezes 5 elevado à terceira, qual será o nosso resultado? Será 5 vezes 5, 2 vezes, vezes 5 vezes 5 vezes 5, 3 vezes. Então, nós teremos 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, que é igual a 5 elevado a 5, certo? Então, 5 ao quadrado vezes 5 ao cubo é igual a 5 elevado a 2 mais 3, que é igual a 5 elevado a 5. Então, nossa primeira propriedade será A elevado a M vezes A elevado a N é igual a elevado a M mais N. Essa é a primeira propriedade das potências. Vou fazer alguns exemplos aqui para vocês. Exemplos: 0,5 elevado a 4 vezes 0,5 elevado a 7 é igual a 0,5 elevado a 4 mais 7, resultando em 0,5 elevado a 11. Mais um exemplo: se nós temos 1/3 elevado a 5
vezes 1/3 vezes 1/3 elevado a 9, nós teremos 1/3 elevado a 5 mais 1 mais 9. Note que aqui é como se tivesse elevado a 1, tá? Então, nós temos como resultado 1/3 elevado a 15. Agora eu vou apresentar para vocês a segunda propriedade de potências, que é a divisão de potências de mesma base. Se nós temos 5 elevado a 5 dividido por 5 elevado a 3, nós teremos 5 elevado a 5 dividido por 5 elevado a 3, que é igual a 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, dividido por 5 vezes 5 vezes 5. Em cima 5 vezes, embaixo 3 vezes. Então, cortando esse 5 com esse 5, esse 5 com esse 5, esse 5 com esse 5. Nós teremos um resultado 5 vezes 5, que é igual a 5 elevado a 2, certo? Então, nós teremos 5 elevado a 5 dividido por 5 elevado à terceira é igual a 5 elevado a 5 menos 3, que é igual a 5 elevado a 2. Então, nossa segunda propriedade é igual a A elevado a M dividido por A elevado a N, que é igual a elevado a M menos N. Prestem atenção, mas a base A tem que ser diferente de 0, ok? Agora eu vou apresentar alguns exemplos para vocês. Se nós temos 1,3 elevado a 10 dividido por 1,3 elevado a 4, nós teremos 1,3 elevado a 10 menos 4, que é igual a 1,3 elevado a 6. Outro exemplo, se nós temos 2/3 elevado a 9 dividido por 2/3, nosso resultado será 2/3 elevado a 9 menos 1, aqui é como se tivesse o número 1, tá? Que é igual a 2/3 elevado à oitava. Essa foi a segunda propriedade das potências. A terceira propriedade é uma potenciação cuja base é uma potência. Nós temos a base 5 elevado a 5 elevado ao quadrado. Nosso resultado será igual a 5 elevado a 5 vezes 5 elevado ao quadrado, que é igual a 5 elevado a 10. Então, se nós temos 5 elevado a 5 ao quadrado, nós temos 5 elevado a 5 vezes 2, que é igual a 5 vezes 10. Então, nossa propriedade será A elevado a M elevado a N é igual a elevado a M vezes N. Agora eu vou apresentar alguns exemplos para vocês. Se nós temos uma base 5 ao quadrado elevado ao cubo, nós teremos como resultado 5 elevado a 2 vezes 3, que é igual a 5 elevado a 6. Outro exemplo, se nós temos aqui, 0,7 elevado a 4 elevado à terceira, qual é o nosso resultado?
É a mesma coisa que 0,7 entre parênteses elevado a 4 vezes 3, que é igual a 0,7 elevado a 12. Mais um exemplo. Se nós temos 1/2 elevado ao quadrado, elevado a 5 e elevado ao quadrado, nosso resultado será igual a 1/2 elevado a 2 vezes 5 vezes 2, que é igual a 1/2 elevado a 20. Então, essa foi a terceira propriedade. A quarta propriedade são potenciações cuja base é um produto ou quociente. Se nós temos 2 vezes 7 elevado ao quadrado, nosso resultado será 2 vezes 7 vezes 2 vezes 7, que é igual a 2 vezes 7 vezes 2 vezes 7, tá? Que é igual a 2 vezes 2 vezes 7 vezes 7, que é igual a 2 ao quadrado vezes 7 ao quadrado, certo? Ops, corrigindo aqui. Então, neste caso aqui, a propriedade aplica-se da seguinte forma: A vezes B elevado a N é igual a A elevado a N vezes B elevado a N. Agora, no caso da divisão, se nós temos 2 dividido por 7 ao quadrado, nossa resposta seria 2 sobre 7 elevado ao quadrado. Então, nossa resposta seria 2 sobre 7 vezes 2 sobre 7, que é igual a 2 vezes 2 sobre 7 vezes 7, que é igual a 2 ao quadrado sobre 7 ao quadrado, certo? Que é igual a 2 elevado ao quadrado dividido por 7 ao quadrado. Neste caso aqui, a propriedade se aplica da seguinte forma: A dividido por B elevado a N é igual a A elevado a N dividido por B elevado a N. Essa é a propriedade neste caso, tá? Mas, preste atenção, tanto aqui como aqui, tá? Nessa propriedade, mas B tem que ser diferente de 0, ok? Agora nós vamos resolver 2 exemplos. Se nós temos 2 elevado ao quadrado vezes 3 vezes 5 elevado ao cubo, tudo elevado ao quadrado, qual será nosso resultado? 2 elevado ao quadrado vezes 3, aqui é 1, tá? Elevado ao quadrado vezes 5 elevado ao cubo elevado ao quadrado. Ou 2 elevado a 4 vezes 3 elevado ao quadrado vezes 5 elevado à sexta. Mais um exemplo. Se nós temos 5 dividido por 11 elevado a 4, nosso resultado será igual a 5 elevado a 4 dividido por 11 elevado a 4. Essa foi a quarta propriedade. Em continuação à teoria de potenciação, eu vou apresentar para vocês alguns pontos importantes que vão ajudar na solução de vários exercícios. O primeiro é, quando o expoente for 0, qualquer
potência com expoente 0 é igual a 1, qualquer um, tá? Quando o expoente for negativo, qual é a nossa solução? Esse aqui é um pouco complexo. Para que vocês possam entender direitinho sobre a solução desse exercício, eu preciso explicar um pouquinho de teoria. Então, para quem tem paciência, vamos lá. Para quem não tem paciência, segue em frente que já vê o resultado, tá bom? Então, vamos lá. 2 elevado à terceira dividido por 2 elevado a 4. Esse é um exemplo, tá? Vamos trabalhar com um exemplo. É igual a 2 elevado à terceira sobre 2 elevado a 4, certo? É a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 sobre 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Certo? Então, a gente corta aqui e nosso resultado é 1/2, tá? Agora, aplicando a segunda propriedade, 2 elevado a 3 dividido por 2 elevado a 4 é igual a 2 elevado a 3 menos 4, que é igual a 2 elevado a menos 1, certo? Então, aqui, resolvendo dessa forma, nosso resultado foi 1/2, certo? E resolvendo, aplicando a segunda forma, nosso resultado foi 2 elevado a menos 1. Então, nós podemos dizer que 2 elevado a menos 1 é igual a 1/2. Olha aqui. Tá? O enunciado é o mesmo. Tá vendo aqui? Resolvendo de duas formas diferentes, a gente obteve o mesmo resultado, mas apresentados de forma diferente. Por isso que nós podemos dizer que 2 elevado a menos 1 é igual a 1/2. Vou dar alguns exemplos para vocês, tá? 2 elevado a menos 1, nosso resultado é 1/3. 4 elevado a menos 1, nosso resultado é 1/4. E se nós temos 1/7 elevado a menos 1, qual é a nossa resposta? 7. Percebe que inverteu a posição aqui da fração e mudou o sinal aqui do expoente. Então, nós podemos dizer que a elevado a menos 1 é igual a 1 sobre a, desde que a seja diferente de 0, tá? Exemplos. 2 elevado a 5 dividido por 2 elevado a oitava é igual a 2 elevado a 5 menos 8, que é igual a 2 elevado a menos 3. Ou 2 elevado a quinta vezes 2 elevado a oitava é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dividido por 2. Cortando aqui é igual a 1 elevado a 2 elevado à terceira, certo? Que é igual a 1/2 elevado à terceira. Então, diante desses dois resultados aqui, olha aqui. Da mesma forma como na explicação anterior, nós podemos dizer que 2 elevado a menos 3 é igual a 1/2 elevado ao cubo. Da mesma forma como a gente fez o outro exercício aqui, o outro exemplo anterior, tá? Nesse caso aqui, você percebeu que inverteu a posição da fração e mudou o sinal aqui do expoente 3, certo? Vou fazer agora, a seguir, alguns exemplos para vocês entenderem melhor a resolução desses exercícios, para tentar ajudar vocês, tá? 2 elevado a menos 1 é igual a 1/2 elevado a 1, que é igual a 1/2, tá? 2 elevado a menos 2 é igual a 1
meio elevado ao quadrado, que é igual a 1 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado, que é igual a 1 quarto. 2 elevado a menos 3 é igual a 1 meio elevado ao cubo, que é igual a 1 elevado ao cubo sobre 2 elevado ao cubo, que é igual a 1 oitavo. Nossa conclusão: A elevado a menos n é igual a 1 sobre A elevado a n, que é igual a 1 sobre A elevado a n, certo? Mas o A tem que ser diferente de zero. Outros exemplos: 5 elevado a menos 2 é igual a 1 sobre 5 ao quadrado, que é igual a 1 sobre 25. Agora, dificultando um pouquinho, tá? Menos 2 elevado a menos 4 é igual a menos 1 meio elevado a 4, que é igual a menos 1 meio vezes menos 1 meio vezes menos 1 meio vezes menos 1 meio, certo? Que é igual a 1 sobre 16, tá? Dificultando mais um pouquinho. Menos 4 sobre 7 elevado a menos 3 é igual a... Percebe que aqui a gente vai inverter. Menos 7 quarto, a posição aqui da fração, e alterar aqui o sinal do expoente, certo? Então, nosso valor será menos 343 sobre 64. Então, foi isso, pessoal. Apresentada essa teoria, fiquem de olho que eu vou postar mais vídeos resolvendo vários exercícios de potenciação para tentar ajudar vocês a fixar melhor, aprofundar o conteúdo de potenciação. Então, espero tê-los ajudado.